Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Salminha Alves. Quero falar porque que o meu esposo não está gravando vídeos comigo, porque ele está trabalhando fora, tá certo? Então ele fica a semana toda trabalhando. E aí a vida que tem que continuar, né? Eu não posso parar a minha vida, eu tenho que continuar gravando meus vídeos, dando as minhas dicas. E vamos que vamos, né? Tô falando novamente porque talvez você não assistiu ou os outros vídeos que eu falei e vai assistir esse. E eu tô aqui explicando porque que ele não tá gravando vídeos comigo. A gente tem que explicar, né? Porque as pessoas têm a mente muito poluída, então a gente tem que explicar. Por que ele não tá gravando vídeo mais? Deve ter acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada, gente. Ele só tá trabalhando, tá bom? E aí, quero falar aqui algo pra vocês. Ontem, aqui à noite, deu uma tempestade, gente. Uma tempestade fortíssima, muito vento. Gente, nessas estufas aqui, ficou branco. De tanto vento e chuva. E aí, né, assim, a estrutura, os pés das nossas estufas são reforçados, é pau de eucalipto tratado. Eu reforcei esse pau aqui, vou reforçar o do fundo, colocar uma madeira mais grossa. Mas, gente, as estruturas foram feitas com pau da mata. Então, não é uma madeira, assim, muito confiável. E a gente fica com medo, né? Quando vem uma chuvinha aí, a gente já fica, será que vai cair? E aí, vamos reforçar isso aí algum dia, quando a gente tiver um tempinho, porque isso dá trabalho, né? Mas, enfim, deu uma tempestade, graças a Deus, gente. Mas se fosse uma tempestade mesmo, sabe? Graças a Deus, o meu medo era as estufas, alguma cair, um pau e destruir tudo, né? Mas graças a Deus, até a estufa lá da frente, que é uma estufa que fica num lugar mais aberto, porque não tem a casa para proteger. Então, quando vem a chuva de frente na nossa casa, lá ela fica exposta, não tem muro do vizinho, não tem árvore para proteger, né? E graças a Deus, meu esposo foi para lá para ver, né, na hora da tempestade, estava tudo certinho, gente, tudo tranquilo. Eu tô muito agradecida a Deus, porque eu poderia ter vindo aqui falar para vocês que aconteceu uma desgraça, né, mas Deus é maravilhoso, Ele cuida da gente, Ele cuida de tudo, e eu acordei muito feliz, fui dormir feliz ontem, sabe, porque Deus, Ele é maravilhoso. Não que, por exemplo, caiu a estufa na casa de outra pessoa, arrancou as telhas da casa, não quer dizer que eu sou melhor do que eles, que isso pode acontecer comigo daqui um tempo, amanhã, ou hoje mesmo, porque já tá muito quente, vai vir chuva daqui a pouco, mas em tudo Deus protege. Talvez, né, aqui não caiu nada, mas lá na casa de fulano caiu, mas Deus não deixa de ser Deus, Ele é Deus, e Deus em tudo, até na dor, Ele tem um propósito, né? Eu aprendi isso depois que eu perdi meu velhinho. Então, pessoal, né? Eu sei que tá acontecendo aí muitas tragédias, né? Aí no Brasil, mas eu creio que Deus continua sendo Deus. E muita coisa tá acontecendo porque nós mesmos plantamos, né? Aí ao longo da vida, fomos acabando com a natureza. Mas, enfim, nem tudo Deus tem culpa, tá certo? Nem tudo não. Aliás, em nada Deus tem culpa, porque todo o povo quer culpar a Deus, né? Planta, depois vem os resultados e a culpa é de Deus. Meu Deus, né? Lógico que não. Enfim, quero falar aqui algo para vocês. Pessoal, quando eu tinha uma coleção de suculentas mais simples, mais baratinha, que era Glauca, Francesco Baldi, plantas assim que a gente produzia muito aqui, né? E são plantas no mercado que são baratas. Eu não usava cercobim. E aí, na época que eu comecei a comprar minhas gibifloras, foi ali, eu acho que foi em 2021, por aí, que eu comecei a comprar muita gibiflora cara. Gente, eu tava até comentando no meu grupo, Echeveria Hefestos, Cia Dragon, Janineilo. Gente, eu paguei meio salário mínimo na época por essas plantas. Eram caras, né? Diferente de hoje, que planta ficou bem barata. E aí, o que acontece? Eu falei com meu esposo, falei assim, meu bem, eu acho que a gente tem que começar a usar um fungicida, porque a gente não usava. Eu era muito
cabeça dura com relação a isso. Que eu falo, eu uso, mas é um produto muito tóxico, cancerígeno. Se eu pudesse não usar, eu não usaria. Tanto é que na época da seca, eu não uso fungicida aqui. Deu mês de março, acabou, não uso mais. E a gente usa assim, uma vez no mês, sabe? Porque eu sou muito receiosa com isso, né? Eu tenho meus filhos aqui que brincam no quintal, então eu sou muito receiosa. E aí eu falei, não, agora que a gente tá com a coleção um pouco mais cara, tudo que a gente compra é com muita dificuldade, né? Falei, vamos começar a usar o Cercobin, porque eu já tava tendo perdas ali, né? E aí, pessoal, o que que acontece? Eu passei a usar Cercobin, minhas perdas caíram muito, assim, tipo assim, 90%. E aí, desde então, eu sempre usei, desde 2021, eu sempre usei Cercobin e super recomendo o uso em relação a fungos, né? E aí, o que que acontece? Tanto é que eu tô usando menos, que tem aquela ali, ó, é a Dark Humor, tá com fungo. Tem uma Mauardense lá na frente que também tá com fungo. Assim, algumas que são mais frágeis estão fungando. E aí, o que que acontece? Não quero falar de fungicida. Lembrando que se você for usar, gente, fungicida não é brincadeira, viu? Cercobin, você tem que ter o equipamento de segurança, não é só pôr uma máscara e ir lá aplicar, não. Tem que ter a roupa, é algo muito sério, tá bom? E aí, quando as pessoas ficam me perguntando, o que que você usa? Eu não gosto nem de falar, porque talvez se acontece algum problema, aprendi lá com a Salminha Alves, coisa boa, o povo não quer assimilar comigo não, né? Mas se acontecer alguma coisa ruim, eu aprendi com ela. Eu vou aplicar Cercobin, não vai nessa não, viu? Primeiro compro o equipamento de segurança, enfim. E aí, pessoal, o que que acontece? As pedras caíram muito. Ano passado, perdi suculenta nessa época chuvosa e calorenta. Perdi sim. Eu não tenho essa aí que o cultivo é perfeito. Não tem isso aqui no meu cultivo, gente. Eu mostro a realidade e também mostro os resultados positivos. E aí, gente, eu tô ficando traumatizada. Eu vou lá na estufa da frente, sempre tem uma suculenta morta. E aí, ontem, eu fui lá, minha Echeveria Cinderela, gente, que tava maravilhosa. Eu tinha decapitado, ela já tinha recuperado, tava lindona. Quando eu olho, morta. Sabe aquele tipo de fungo que começa ali no caule, ali, chega no miolo sem você ver? Não tem como salvar nenhuma folha. Ainda bem que eu tinha tirado 2 hastes florais dela. E aí, eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, não é possível. Tem algum erro aqui nesse cultivo e eu tenho que descobrir o que que é. E ali eu fiquei assim, matutando. E aí eu vou contar pra vocês qual era o erro. Eu ainda não tenho o resultado depois de ter ajustado isso. Mas eu já posso afirmar com toda certeza que é isso que estava fazendo eu perder suculentas. E principalmente na estufa da frente. E aí, pessoal, sabe o que que acontece? Aqui como a gente tem muito trabalho, né? Às vezes a gente não consegue manter um horário adequado para fazer determinadas coisas e principalmente cuidar das suculentas. E aí, o que que acontece? Onde que foi o meu erro? Que eu tenho quase certeza que foi isso. E aí, o que que acontece? Às vezes, eu estava regando as minhas suculentas 11 horas, meia-noite. Gente, a rotina aqui é bem dura. E aí, o que que acontece? Não estava dando tempo de dar uma secada no substrato. E aí, o que que acontece? Quando vinha o sol, detonava com as plantas. A gente cozinhava. Eu deveria ter até deixado a planta, mas eu já joguei fora, né? Deveria deixar para mostrar para vocês. Mas eu não gosto de mostrar coisa feia aqui, não. Mas apesar que seria bom, né? E aí, o que que acontece? O problema meu estava sendo esse. E aí, eu já estava até meio assim, desconfiada que poderia estar sendo isso. Mas ontem, na hora que eu vi a planta que estava perfeita, podre, gente, que não dava para salvar o miolo, eu falei, o problema está sendo aqui. Por quê? Antes, eu regava minhas suculentas quando o sol dava uma baixada. Tipo assim, às vezes 4 horas, o sol ainda tá alto em alguns lugares, né? E aqui pra mim, no meu quintal, o sol já não bate mais. E aí eu regava nesse horário, né? E aí eu não estava tendo problemas. Aí, o
com a correria, a quantidade de plantas vai aumentando, vai dando mais trabalho. Eu estava regando muito tarde. Então, eu tenho certeza, gente, que o problema está aí. Porque o meu substrato continua o mesmo, os meus cuidados continuam o mesmo. Lógico, a natureza vai mudando, né? E, gente, o sol desse ano está escaldante, tá muito quente mesmo. Então, o que que acontece? Mudou muito o clima, então isso acontece que a gente tem que se adequar às mudanças do clima também. E aí, vou fazer a experiência aqui, vou regar um pouco mais cedo, né? Não de madrugada igual eu estava fazendo, para ver o resultado. E se eu falar para vocês que o lugar onde eu mais estava perdendo era na estufa da frente, porque lá é o lugar que bate o sol já ali no início do dia. Então, assim, quando o sol aparece, gente, aí que aparecem os problemas. Por isso que Salma, minha opinião, tem pessoas que afirma e reafirma que cultiva no tempo e não tem problema. Eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Gente, enquanto tá chovendo, pode chover uma semana sem sol. Fica tudo bem, né? As pessoas postam, olha, minhas suculentas estão lindas, já são 4 dias de chuva. Beleza, fica perfeita mesmo, chuva é maravilhoso, né? E aí, o que que acontece? Depois que vem o sol, me fala aí pra mim o que que acontece aí com as plantas de vocês. Vai ficar perfeita? Não, não fica perfeita, gente. Aí, quando sai o sol, que estoura os fungos. Tá certo? Não é enquanto tá chovendo, tá tranquilo. Saiu o sol, estoura os fungos. E eu já percebi isso aqui no meu cultivo, dentro da estufa. Imagina na chuva. E aí, esse foi um dos maiores motivos também que me levou a acreditar que minhas plantas estavam morrendo, dando podridão no caule, justamente por causa disso, porque não dava tempo das plantas secarem e quando vinha o sol, detonava com tudo, né? E aí, eu vou mostrar depois, eu vou vir aqui falar se realmente foi isso, né? Eu falo, gente, eu não tenho nada contra quem cultiva suculenta do jeito que quiser. Mas eu só não concordo e fico, sabe, enfurecida. É quando a pessoa fala que cultiva no tempo e não tem problema. Gente do céu, a prova tá aí. Eu regando as suculentas e aí vem o sol e detona com tudo. Por quê? Porque cozinha. Imagina elas ficar o tempo todo ali no tempo, né? Então, tem problema sim, gente, tem problema sim, né? Eu sempre tô aqui não querendo criticar o cultivo de ninguém, que cada um cultiva do jeito que quiser. Mas quando você fala do seu cultivo que ele é assim espetacular, você está desmotivando quem já está desmotivado, sabe? Às vezes a pessoa tá ali já para baixo, que tá perdendo suculenta, e você vem e fala do seu cultivo que é maravilhoso, que é perfeito, que papapá, que ppp. Para, né? Então eu falo, gente, cultivar no tempo não é para qualquer um. Eu admiro muito quem cultiva no tempo e tem belas suculentas. Assim, eu falo belas assim, sem mancha nas folhas. Porque o povo fala, minhas suculentas estão no tempo. Aí você vai ver, tá todo cheio de mancha nas folhas, de pinta preta, de papapá, sabe? Então, né? Então, vamos parar com isso aí, vamos falar a verdade. E é isso, gente. O meu problema, eu tenho quase certeza que é isso. Olha, eu perdi uma Echeveria, a Cinderela, eu perdi a Lose, a White Castle, mas eu vou recuperar ela. Eu vou até mostrar ela pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ela lá no fundo. Eu vou mostrar. Olha só, pessoal, o que sobrou da minha White Castle. E aí eu decapitei ela. Aqui, tá escuro porque já cicatrizou, tá bem sequinha. E o miolinho tá perfeito. Acho que ela vai sobreviver, gente. E aí eu já decapitei, já coloquei no substrato. Não, aliás, eu já deixei ela fora do substrato alguns dias para ela secar. E eu observar o caule. E o miolinho tá perfeito, gente. Tá sujinho ali, mas é poeira. E aí eu deixei fora alguns dias, né, para me acompanhar. E aí, vamos que vamos, vai dar certo, né? E aí, quero falar aqui algo para encerrar o vídeo, que
ninguém gosta de ensinar e nem entregar o ouro. Essa é a verdade, sabe? Vai ter gente que vai vir, eu sabia disso, que não podia regar suculentas tarde demais da noite. Pois é, tanta gente sabe das coisas e não ensina. Eu fico impressionada que tem coisa que eu aprendo aqui no meu cultivo, eu aprendo perdendo suculenta, porque não tem uma pessoa sábia que ama o seu próximo que possa passar as dicas, sabe? É muito triste, eu fico assim, pasma de ver com tantas pessoas que têm conhecimento no cultivo e não têm coragem de ensinar uma simples coisa, sabe? Escondem isso a 7 chaves e eu tenho prazer de vir e ensinar, porque o que eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com o meu próximo, né? E aí eu tenho prazer de ensinar para você ter sucesso no seu cultivo. Eu tenho prazer quando as pessoas pegam e falam assim, nossa, você ensinou isso lá no seu canal e deu certo. Nossa, você falou sobre isso, veio na hora certa, né? Sobre estar sempre motivando as pessoas e falando que cultivo perfeito não existe, né? Eu já recebi várias mensagens de pessoas falando que estava desanimado no cultivo, se achando um lixo por não dar conta de cuidar das suculentas, aparentemente do jeito perfeito, né? Que não tem perda. E aí eu venho e falo, tem perda sim. E com isso, gente, ajuda a outras pessoas que está triste, desmotivada, porque está perdendo. Então, que a gente seja bênção na vida das pessoas, que a gente sempre esteja como é que fala? Compartilhar aquilo que a gente aprende, né? Então, uma dica que eu dou aí para vocês é regue as suculentas não quando tiver sol. Rega elas mais cedo, porque você vai ter resultado. Eu vejo muitas pessoas também que estão passando pelo mesmo que eu, perdendo suculentas, e talvez seja pelo mesmo motivo que eu estava perdendo. Logo, logo eu volto com novas atualizações, com o resultado. Para mim, eu vou confirmar para vocês que eu tenho certeza que o erro meu estava sendo aí e vai dar tudo certo, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário e compartilha nas redes sociais. Tchau, tchau!